exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada. E agora perceba o que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus. Pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Esse é o texto. Quem é o nosso Deus aí? Ele é o bendito e o único soberano. Esse é o nosso Deus. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Ó Senhor, nós adoramos o teu santo nome, com temor e com tremor. Nós ousamos falar contigo nesta hora, mediante o caminho aberto por teu Filho, Senhor Jesus. E nós queremos hoje sermos lembrados de quem o Senhor é. O grande Deus, o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único digno de toda honra e glória. Ao Senhor louvamos hoje, porque o Senhor é digno da nossa adoração. O meu desejo é ser um instrumento nas tuas mãos, para que tanto eu como o teu povo saiamos daqui hoje, tendo em mente a verdade sublime de que o Senhor é soberano. E sendo o Senhor soberano, isso impacta a nossa vida de várias formas. E que nós possamos ser lembrados nesta noite de cada uma delas. Amém. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como eu disse, não iremos expor sistematicamente o texto. Mas eu quero te lembrar de que o nosso Deus é soberano. Se você quer saber qual é o tema desta mensagem, está aí. Deus é soberano. E é isso que eu quero falar com você hoje. Porque nós vivemos em dias onde praticamente tudo que encontramos ao nosso redor, isso inclui o que nós encontramos, vamos usar o termo, no mundo aí fora de maneira geral, como o que encontramos também, até mesmo nas prateleiras das livrarias que são chamadas evangélicas, ou produzem conteúdo dirigido, direcionado ao público cristão. Mas tudo que nós encontramos nesse lugar, eu ouso dizer que 90% a 95% do que é produzido é de cunho humanista. Eu não tenho dúvidas disso. Desde quando um filósofo do passado chamado Friedrich Nietzsche, você deve ter ouvido muito falar a respeito dele, o homem que disse ter matado Deus, ou que declarou que Deus está morto. E na sua obra, Assim Falou Zaratustra, ele prega a respeito do chamado super-homem. É o homem que ele acreditava ser o homem valioso, virtuoso, que traria redenção para a humanidade. E ele falava que esse homem, esse super-homem, era capaz de propor uma redenção baseada apenas no seu próprio esforço, na sua própria superação. Então, tudo gira em torno do homem, e tudo que existe é por causa do homem, por meio do homem, para o homem, a criatura. E, meus irmãos, a gente cresce aprendendo a ser assim também, que é entre nós. E não é muito difícil aprender isso, porque o nosso coração quer isso, quer ser o centro. E aí nós nos convertemos, e aí a gente chega para a igreja, mas nós chegamos para a igreja trazendo esses conceitos. Então, mesmo quando a gente vem para a igreja, a gente ainda vem entendendo que o centro de todas as coisas sou eu.
O resultado é que a gente tem vários dilemas que a gente parece não resolver até hoje por conta dessa premissa fundamental. O centro não sou eu. O centro de todas as coisas à luz da Escritura é o Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos igrejas brigando. O que, afinal de contas, é o culto? A gente não sabe o que é culto mais. Pelo menos, em várias igrejas, parece que a gente tem muitos problemas sérios com o que é culto. O que a gente faz ou não dentro do culto? Se a gente soubesse que Deus é soberano, então a gente perguntaria, o que Deus quer que aconteça no culto? Mas como a gente não sabe disso, a gente fica inventando o que a gente faz. Ou melhor, a gente fica estudando como agradar as pessoas que vão chegar, não é? Então a gente pensa no visitante. Ah, mas para a gente ter bastante visitante, a gente precisa fazer isso. A gente pensa nos jovens. Pastor, os jovens não querem a Deus, vamos inventar uma coisa aqui para que encha de jovens essa igreja. Mas se a gente se lembrasse que Deus é soberano, então a gente estaria preocupado em agradar a quem? A Ele. Não só isso. Hoje nós temos muita dificuldade de dizer às pessoas que elas precisam de um Salvador. Nós falamos que Jesus é o Salvador, mas nós temos dificuldade de dizer isso a um pecador. Sabe por quê? Porque nós não sabemos como explicar para ele que as coisas não giram ao redor do seu umbigo, mas giram em torno do Senhor. A gente fica muito bravo quando nós lidamos, por exemplo, com dor, tristezas, sofrimento. Por quê? Porque o nosso pensamento é como Deus pode ver que eu estou sofrendo e não fazer nada para parar com isso. O que a gente está fazendo quando a gente faz isso? A gente crê num Deus que serve para me fazer me sentir bem. Esse é Deus. Irmãos, esse é o Deus que as pessoas têm pintado. É um Deus que existe em função das minhas necessidades. Então, se esse Deus não está atingindo ou atendendo todas as minhas necessidades, eu fico extremamente revoltado com Ele. Como Deus ousa não empregar o seu favor em função das minhas próprias necessidades? Por que Deus não está sendo onipotente para resolver os meus problemas? Porque não sou eu que sirvo a Deus, é Deus quem me serve. Então eu fico muito mal quando Deus não faz algo que eu quero que Ele faça. Essas coisas têm acontecido porque hoje nós esquecemos da doutrina da soberania de Deus. A gente exalta o homem e diminui a Deus consequentemente. Mas hoje, irmãos, com a graça de Deus, eu queria pontuar só alguns pontos básicos, mostrando para você e para mim que o nosso Deus é soberano. E fazendo isso, eu quero trazer as aplicações devidas para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apontar algumas bases bíblicas. A Bíblia aponta para um Deus soberano. Não para um Deus coitado, não para um Deus servo, não para um Deus útil, mas para um Deus soberano sobre todas as coisas. E eu quero ler alguns versículos. Eu vou ler, só ler, quero que você acompanhe comigo. Efésios 1:11 diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos 11, dos versículos 33 a 36, especialmente o 36, diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isaías 9:6 diz que o menino nasceria, falando a respeito do Senhor Jesus, e o governo está sobre os seus ombros. Então, quem governa todas as coisas é o Senhor Jesus. 1 Crônicas 29:11 diz: teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. O reino pertence a Deus. Daniel 4:35, olha que versículo legal. Não há quem possa lhe deter a mão e nem lhe dizer: que fazes, ó Deus? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. O Salmo 115, verso 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O Salmo 22 diz: do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Provérbios 16:33 diz: a sorte é lançada no regaço,
mas do Senhor procede toda decisão. Isaías 6:1 fala que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Jó 42 diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E tem um texto que algumas pessoas odeiam esse texto. Romanos 9, versículos 16 a 21, diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E a resposta para essa pergunta bíblica é uma resposta muito séria. E é uma resposta que às vezes nós precisamos ouvir. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Essa é a pergunta que Romanos 9 nos faz. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Nós poderíamos ler vários outros, mas é o suficiente. É ou não? Bastante, né? Para nos lembrar de que o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos, o Senhor desta igreja e da igreja ao redor do mundo inteiro, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deixe-me pontuar algumas verdades. Quando nós afirmamos que Deus é soberano, o que isso quer dizer? Quando nós lemos versículos como todos esses que nós acabamos de ler, o que afinal de contas isso significa? Vou dar algumas respostas a essa pergunta. Primeiro, quando nós dizemos que Deus é soberano, nós afirmamos que Ele exerce um domínio exaustivo sobre toda a criação. Tudo. Ele exerce um domínio. John Piper, é um famoso pregador norte-americano, ele diz, citando Charles Spurgeon, um grande pregador inglês do passado, que cada partícula de poeira está mantendo a sua posição e se movimentando pelo ar, graças à ordenação soberana de Deus. Então, quando eu falo de domínio exaustivo, eu estou falando do fato de que não há, em sentido último, aleatoriedade. O Senhor controla todas as coisas. Cada partícula no espaço, cada grão de areia na beira da praia, cada partícula de poeira que está circulando por esse templo e que nós nem sequer enxergamos, está onde está porque Deus as colocou ali. É isso que a Bíblia ensina. Do mesmo jeito como todos os planetas estão em órbita porque Deus os colocou daquele jeito. Da mesma forma como cada célula do seu corpo é como é porque Deus as colocou desse jeito. O Senhor é soberano e exerce domínio sobre toda a criação. Quando nós dizemos, em segundo lugar, que Deus é soberano, nós afirmamos que Ele exerce controle exaustivo sobre tudo. Eu estou usando a palavra controle como uma potencializadora da palavra domínio. Porque quando nós falamos domínio, me parece que nós entendemos que Deus criou todas as coisas, deixou acontecer e Ele fica olhando. E quando talvez acontece algo que Ele não gosta, Ele vai lá e intervém. É mais do que isso. Quando nós falamos que o Senhor é soberano, nós queremos dizer que Ele controla todas as coisas. Que Ele é o autor da história. Que Ele é quem faz com que todas as coisas aconteçam. Eu quero dizer que Deus não somente olha e intervém quando conveniente, mas que todas as coisas funcionam conforme os seus desígnios eternos. Que antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu um plano. E tudo que Ele faz é conforme esse plano que Ele estabeleceu. Nada foge do controle dEle. Terceiro, quando eu digo que Deus é soberano, eu afirmo que nenhum outro é como Deus é. Nenhum outro. Quando eu falo da soberania de Deus, eu falo que Deus é único.
E o texto que nós lemos diz: o bendito e único Senhor, o único que possui a imortalidade. Ele é único. Nenhum outro é, como Deus é. E nesse ponto é importante pontuar um detalhe. Há apenas uma alternativa possível. Ou Deus domina todas as coisas, ou Deus é dominado por algo. Ou o Senhor governa, ou o Senhor é governado. Ou o Senhor faz a sua vontade, ou ele tem a sua vontade impedida por algum outro fator externo, ou mesmo por suas criaturas. Quando eu falo que o Senhor é único, eu quero dizer para você uma notícia. O diabo não está fazendo queda de braço com Jesus, igual você vê nas fotinhas da internet. Dá para entender isso? A gente normalmente vê na internet assim. Não era para rir. Mas a gente vê na internet assim, tem uma mesa e dois ambientes, assim, um meio avermelhado e o outro meio azulado. No azulado está Jesus com a mão assim. Do outro lado está Satanás com a outra mão assim. E está escrito em cima: se o Senhor Jesus vai vencer essa guerra, então deixe o seu like e digite o seu amém. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Porque Satanás não está medindo forças com Deus. Ele é uma criatura. E ele jamais pode vencer ou sequer fazer frente ao Criador. De forma nenhuma. Aliás, é verdade que ele tem poder. É verdade que Satanás tem muito poder. Aliás, diz a Bíblia o seguinte: nós não ignoramos os seus ardis, nós não ignoramos os seus desígnios. É verdade que ele tem planos, tem poder, tem capacidades. Mas como muitos têm dito por aí, ele não é Senhor último sobre a criação de forma nenhuma. Aliás, ele não é sequer uma força que se opõe a Deus de igual para igual. No máximo, ele é como se fosse um animal muito bravo, feroz, que causa estrago, mas que está na coleira. E ele só vai até onde o dono da coleira permite que ele vá. Quer uma prova disso? Eu dou. Lembra que Satanás vai conversar com Deus sobre Jó? Você já entendeu o que eu estou querendo dizer. E aí o Senhor fala assim para Satanás: Satanás, vai lá e tira tudo o que ele tem, mas na vida dele você não vai tocar. E o que aconteceu? Exatamente o que Deus disse. Por quê? Porque ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Uma segunda ocasião, mais uma vez Satanás volta e Satanás diz: você compra Jó, Senhor. Satanás foi o inventor da teologia da prosperidade. Ele te serve porque você compra ele, você abençoa ele, tira as bênçãos dele, tira a saúde dele. E o Senhor diz assim: vai lá e toca na saúde dele, mas a vida dele você não tira. E mais uma vez, acontece como Deus ordena. Por quê? Porque ele não pode ir além da onde Deus permite que ele vá. Então é verdade que ele é um animal feroz, mas na coleira. Ele não vai até onde Deus não deixa ele ir, de forma nenhuma. Deus controla todas as coisas, até Satanás. Quarto, ao dizer que Deus é soberano, nós afirmamos que ele tem o direito e a glória toda do universo. Tudo isso pertence a ele. Perceba que nós lemos alguns textos que falam assim, por exemplo, de Romanos 9. O oleiro não tem direito sobre a massa de fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Perceba que ele está falando isso. Vocês não percebem que o Senhor tem direito de fazer o que quer, com quem quer, como quer, onde quer, quando quer, porque tudo que existe é dele. Então ele tem direito legítimo de governar da forma como ele bem entende. Quinto, estou pontuando alguns pontos para que nós entendamos bem essa verdade. Quando afirmamos que Deus é soberano, afirmamos que ele não pode ser forçado, impelido, constrangido, obrigado a fazer algo por qualquer outra pessoa. Deus não pode. Uma vez eu passei na porta de uma igreja. E eu não vou falar a denominação da igreja, só que tem um filme com o bispo lá, que é o fundador dessa igreja. Mas
Eu passei na porta de uma igreja, e bem na hora o pastor estava pregando, eu não sei se a gente pode chamar isso de pregação, mas a ordenança daquele pastor aos membros era o seguinte: todos vocês agora peguem suas carteiras ou bolsas. E eles pegaram. E eu, como sou curioso, parei na porta. Fiquei observando. Agora levante essa carteira para o céu. E aí todos levantaram. Então agora nós vamos orar. Ó Deus, eu determino agora a prosperidade sobre todos esses que estão com suas carteiras erguidas para o céu. E eu imagino que Deus lá do céu ficou rindo dele. Como pode agora o homem determinar o agir de Deus? Mas é o que nós temos visto acontecer por aí. Meus irmãos, deixa eu compartilhar um detalhe com você. O Senhor age quando quer, como quer, quando quer, com quem quer e aonde quer. E Ele é livre para fazer isso. E o Senhor não é sujeito às ordenanças de homens como nós. Então eu percebo às vezes certas barganhas, inclusive, ó Deus, se o Senhor fizer isso e aquilo comigo, então eu vou fazer. Como se Deus precisasse da gente e fizesse o que precisasse, porque Ele é refém de mãos humanas. Isso não é Deus. O Deus da Bíblia não. Sexto, quando nós afirmamos que Deus é soberano, afirmamos que Ele ministra seus favores e se revela conforme desejar. Ouça bem o que eu vou dizer. Deus é soberano no exercício do seu poder e na delegação do seu poder. Vou dar um exemplo. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Mas o mesmo Deus que Daniel servia, Estevão servia. E o Senhor não livrou Estevão das mãos dos judeus que o estavam apedrejando. Por que eu estou pontuando esse detalhe? Eu poderia dar vários. Porque, meus irmãos, louvado seja Deus se Ele quiser manifestar o poder maravilhoso sobre mim. E queira Deus que Ele faça isso na vida de todos nós. Mas é possível que Ele faça na sua vida e não faça o mesmo na minha. E isso vai acontecer. E eu percebo como nós nos frustramos tanto às vezes, porque nós esperamos que Deus faça conosco o mesmo que Ele fez com a pessoa A, B, em um caso ou em outro caso. Louvado seja Deus. Ele tem o poder e o direito de exercer seu poder conforme quiser. Porque Ele é soberano. Uma outra questão importante. Ele é soberano no exercício da sua misericórdia e soberano no exercício da sua graça. Se não for assim, então isso significa que nós compramos a misericórdia e a graça de Deus. Mas a Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça de Deus mediante a fé. E nós não compramos isso. Um escritor do passado chamado A.W. Pink, ou Arthur W. Pink, escreve um livro com esse nome, Deus é Soberano. Que livro! Não morra sem ler esse livro. Vai mudar a sua vida. E esse escritor, Arthur W. Pink, ele reclama a seguinte questão. O Deus de muitos púlpitos dos nossos dias, estou citando o livro dele, é um objeto que inspira mais pena do que reverente temor. A gente tem mais compaixão de Deus do que temor dele, pelo Deus apresentado. Quando nós dizemos que Deus Pai propôs a salvação de toda a raça humana, e que o Filho de Deus morreu com a expressa intenção de salvar todos os homens, e que Deus Espírito Santo está agora esforçando-se por ganhar o mundo para Cristo, quando se pode observar facilmente que a grande maioria dos nossos semelhantes está morrendo no pecado, então nós estamos dizendo que Deus Pai está frustrado, Deus Filho está insatisfeito e Deus Espírito Santo está derrotado. Ele continua, eu estou expressando a realidade de maneira rude, mas não há como fugir dessa conclusão. Argumentar que Deus está fazendo o melhor que pode para salvar a humanidade, mas que a maioria dos homens não lhe permite salvá-los, é dar a entender que a vontade do Criador é impotente e que a vontade da criatura é onipotente.
Alguns a esse ponto lançam a culpa sobre o diabo, muitos fazem, mas isso não remove a dificuldade, porque se Satanás anula o propósito de Deus, então Satanás é onipotente e Deus não é mais o ser supremo. Deus é soberano em todas as coisas, inclusive na sua misericórdia e na sua graça. Então, meus irmãos, eu estou pontuando alguns detalhes importantes como esse, e essa é uma doutrina que nós, às vezes, temos muita dificuldade com ela. Por um motivo, nós queremos ocupar a posição de soberanos. E se eu sei que Deus é soberano, não resta lugar para que eu ocupe o trono. Ou é Ele, ou sou eu. Mas deixe-me pontuar mais alguns detalhes. Em primeiro lugar, o que nós não afirmamos ao afirmar a soberania de Deus. Quando eu afirmo a soberania de Deus, eu não afirmo que nós somos isentos de vontade e de responsabilidade. Eu acho que isso aqui é o mais importante. Porque algumas pessoas dirão, se Deus é soberano, então nós somos marionetes e etc, e coisas dessa natureza, mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus é soberano, mas que o homem tem vontade, tem todas as faculdades mentais que ele precisa ter para ser responsável diante de Deus por aquilo que ele faz ou deixa de fazer e pelas escolhas que ele toma. Sabe, meus irmãos, eu sou convertido tem 8 ou 9 anos. E eu quis me converter. Mas eu só quis me converter porque o Senhor me deu condições para isso. Porque o Senhor libertou minha vontade, que antes era cativa para o pecado. Porque o Senhor abriu os meus olhos, que antes eram cobertos pelas manchas do pecado, fechados pelo ministério do próprio diabo. Deus abriu os meus olhos. E quando Ele abriu os meus olhos, eu fui a Ele, eu atendi o chamado dEle, mas se Ele não tivesse trabalhado em mim, isso não seria possível. Mas eu quis crer. Mas eu criei porque Ele trabalhou na minha vida. Através da pregação do Evangelho e do ministério de pessoas. Portanto, o Senhor é soberano. E nós, suas criaturas, responderemos diante dEle pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas eu quero pontuar com você agora, e pontuando, já fazer algumas aplicações, do que afinal de contas saber disso muda a minha vida. Eu quero dizer para você que quando você entende que Deus é soberano, isso muda a minha vida e a sua vida. Isso muda a nossa maneira de orar, de entender, de conhecer, de se relacionar com Deus. Quando nós entendemos que Deus está sentado no trono do universo e rege todas as coisas, e nós, suas criaturas, precisamos nos curvar diante do Deus soberano, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vou pontuar algumas questões. Primeira, a doutrina da soberania de Deus nos leva a viver pela fé e não pelo que vemos. Você já notou que a fé das pessoas não é fé? A fé das pessoas não é fé. Diz assim a Bíblia lá em Romanos capítulo 8, salvo engano, mas eu acho que é o capítulo 8 mesmo. A esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como pode estar esperando? Como espera? Você não pode crer, afinal de contas, em algo que você vê, entende, espera, você compreende plenamente. Se você vê, não é esperança, porque como alguém espera algo que está vendo? A doutrina da soberania de Deus, bem aplicada, vai nos levar a viver pela fé de verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, porque nós andamos por fé, e não pelo que vemos ou por vista. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 27, fala sobre um servo de Deus chamado Moisés, e diz a Bíblia que Moisés negou tudo aquilo que ele tinha proposto para ele lá no Palácio Real, porque ele sabia, ele era firme, ele tinha certeza, convicção, como quem via o invisível, e por isso ele abandonou, ele rejeitou, ele renegou os luxos que ele tinha em prol de servir a Deus, guiando aquele povo. Deixe-me explicar por que eu estou falando isso. Porque se Deus se dobra à minha vontade, eu não tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim. Está dando para entender isso aqui? Se Deus se dobrar à sua e à minha vontade, a minha fé não é em Deus, a minha fé é em mim. Porque eu entendo que a minha vontade é melhor,
que o meu jeito é o melhor, que o meu modo é o melhor, que o meu tempo é o melhor, e Deus só serve para fazer as coisas conforme eu desejo. Deus serve para fazer as coisas do meu jeito. Esse é o Deus que muitos acreditam por aí. Mas se Deus é assim, eu não tenho fé nele. Deus é o meu servo. Eu tenho fé em mim, no meu jeito, no meu modo, eu continuo governando e Deus é aquele que faz as coisas acontecerem do jeito que eu mesmo estabeleço. Meus irmãos, a minha pergunta é, isso é fé? Isso é fé? Porque se é fé, e talvez pode ser fé, só que não é em Deus. Fé é quando você não entende o que Deus está fazendo, você não entende o tempo dele, você não entende as motivações dele, você não sabe qual é o propósito dele, mas você diz, Senhor, eu creio que o que o Senhor está fazendo é o melhor para mim. E isso sim é fé. Então a doutrina da soberania de Deus me leva a viver pela fé de verdade e exercer a fé de verdade. O segundo ponto, a doutrina da soberania de Deus nos liberta da ansiedade e das decepções da vida. Você é ansioso? Deixe-me dizer uma coisa para você, meu irmão. Um homem de Deus chamado Tim Keller disse o seguinte: ansiedade é achar que Deus vai errar. Frustrações e decepções é achar que Deus errou. É isso. A ansiedade, se você entende que Deus é soberano, não há espaço para ser ansioso, porque ser ansioso diante da soberania de Deus é admitir o fato de que Deus pode errar em algo na minha e na sua vida. Mas lembra que a Bíblia diz que todas as coisas são por Ele, por meio dEle, para Ele? E você lembra que a mesma Bíblia diz, no mesmo capítulo, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? A minha pergunta é, por que está ansioso? Por outro lado, quando você é uma pessoa completamente decepcionada, insatisfeita, triste, frustrada com a sua vida, e você entende que Deus é soberano, então você está dizendo, o Senhor controla a minha vida, mas Ele fez tudo errado. E essa, no fundo, é a raiz das nossas amarguras. Se você entender que o Senhor é soberano e Ele cuida de nós, então nós podemos até lamentar por vários momentos, mas depois nós vamos dar graças a Deus e dizer, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim até aqui. Terceiro, a doutrina da soberania de Deus nos leva à gratidão e ao abandono da murmuração. Oh, meus irmãos, a gente murmura demais. Reclamamos o tempo todo. A gente reclama do nosso trabalho, reclama do nosso cônjuge, reclama da nossa casa, reclama dos nossos filhos, reclama dos nossos pastores, reclama dos nossos irmãos, reclama da nossa igreja, reclama da nossa família, reclamamos do nosso país, reclamamos de tudo o tempo todo. O tempo todo. Mas se nós entendemos que o Senhor é soberano, e Ele me fez me converter nessa igreja, e eu não escolhi nascer nessa família, mas Ele me fez nascer aqui. E o Senhor tem cuidado de mim até aqui, e esse foi o emprego que Deus me deu. Não estou dizendo que nós temos que ser aqui simplesmente relapsos com todas as coisas, mas nós precisamos aprender a ser mais gratos. Talvez quando nós mudarmos a nossa postura de murmuração para a gratidão, Deus também mude as coisas que você entende que precisam ser mudadas. Quarto, a doutrina da soberania de Deus me leva a ser temente, reverente e subordinado. Olha o texto de 1 Timóteo capítulo 6. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós não podemos nos apresentar diante dele e viver diante dele de qualquer forma. Não podemos olhar para esse Deus tão grandioso, lidar com as coisas dele de maneira leviana, tanto aqui como fora daqui. Não podemos deixar de honrá-lo com os nossos relacionamentos, os nossos bens, com as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso serviço, o nosso trabalho, porque Ele é o Rei dos reis. Você não, talvez entenda bem essa figura, porque você não vive debaixo de uma monarquia. Mas, quando você se apresentava diante de um rei no passado, e o rei achava que você não estava digno para se apresentar diante dele,
o que acontecia era que você morria. Simples assim. Era isso. Então Esther, por exemplo, estava temerosa de entrar na presença do Riaçueiro. E você se pergunta, por que Esther estava tão temerosa de entrar na presença daquele homem? Ele não era o esposo dela? Era o esposo dela, mas ele era o rei. Ela não podia se apresentar sem ser chamada e sem estar da forma digna diante dele. E hoje nós queremos nos apresentar assim. Quem Deus pensa que é para dizer para mim como eu devo me vestir? Não é? Quem Deus pensa que é para dizer para mim com quem eu me relaciono? Quem Deus pensa que é para dizer para mim como eu devo contribuir e administrar minhas coisas? Quem Deus pensa que é para determinar qual é a forma de eu viver? Eu não sei se eu te respondo. Mas o texto diz, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Só isso eu acho que está bom. Mais uma questão. A doutrina da soberania de Deus me leva a adorá-lo e não a ter compaixão dele. Meus irmãos, tem sido pintado um Deus por aí que é digno de dó. Poxa, que dó dele. O coitadinho está sofrendo tanto, ele está lutando tanto, ele está fazendo tudo que ele pode, mas ainda não é suficiente. Dá uma chance para ele, por favor. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não precisa de uma chance nossa. É Ele que nos dá uma chance. Uma outra questão. A doutrina da soberania de Deus me leva a orar mais e orar melhor. Vamos analisar rapidamente qual é a forma como nós oramos hoje. Senhor, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor faça isso, 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 isso e isso. Agora veja o apóstolo Paulo quando se converte. A primeira oração que o apóstolo Paulo faz, caído no chão diante do Senhor, diante dele. Senhor, o que queres que eu te faça? Então perceba a diferença. Paulo orou dizendo, Senhor, que queres que eu te faça? E nós oramos dizendo, Senhor, nós queremos que o Senhor faça. Quem é o servo, quem é o Senhor? Quem é o soberano, quem é o servo? Então, se Deus é soberano, eu oro oferecendo a Ele o que eu tenho. Eu oro entregando a Ele mais de mim, porque Ele é digno disso. Eu oro sendo dependente. O Senhor Jesus Cristo ora dizendo assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a oração. Por último, antes de concluirmos, quando entendemos que Deus é soberano, isso nos leva a ter esperanças concretas e ânimo para servir. Se Deus não é soberano, nós não temos nenhuma esperança. Ouça, eu vou repetir, se Deus não é soberano, nós não temos nenhuma esperança. Se Deus não é soberano, as promessas dele podem se cumprir, mas podem não se cumprir, porque ele não é soberano. Se Deus não é soberano, então nada que nós façamos no fim das contas vai valer a pena. Mas se Deus é soberano, então todas as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Se Deus é soberano, então, meus queridos irmãos, tudo pode acontecer quando servimos a Ele. Tudo pode acontecer se nós entendemos que Deus é soberano mesmo sobre a nossa vida. Ele cumpre o que Ele promete, Ele não falha, seus propósitos não se frustram. E Ele faz as coisas acontecerem conforme Ele deseja. Então pense bem, nós dizemos assim, não pastor, mas o Senhor precisa respeitar a minha própria vontade. Eu entendo você, mas eu quero te dar uma ilustração muito simples. Você tem um filho que é uma criança, tem 9, 10 anos. Naturalmente ele deve estar matriculado em alguma escola. E aí você acorda cedo, o despertador toca, e você vai chamá-lo para poder levantar e ir para a escola. O problema é que são 6 horas da manhã e está frio em Campinas. Você acha que ele quer acordar? Hã? Pois é. Aí o pai cutuca o menino fala assim, pai, não quero, vira para lá. Aí o pai diz, é verdade, eu devo respeitar a sua vontade. E aí ele vai dormir. A minha pergunta é isso que você faz?
Você levanta ele da cama, abre a janela, deixa a luz entrar, joga água no rosto dele e fala, acorda menino, porque o horário são às 7 horas, você precisa estar na escola. É isso que um pai lúcido faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos vontades, é verdade, mas Deus sabe o que é melhor para nós mais do que nós. Em alguns momentos ele não vai respeitar nossa vontade, não. De jeito nenhum. Ele vai fazer como o pai acordando a criança. Levanta e vai! Bem, eu quero concluir. Não fala assim com o seu filho, não. Fala com mais carinho. Eu me empolguei, não faça isso. Mas, irmãos, eu queria concluir pontuando um detalhe importante sobre essa doutrina, sobre o fato de que o nosso Deus é soberano, meus irmãos, sobre todas as coisas, sobre nós. Nós nos perguntamos assim, como pode Deus ser soberano e acontecer tantas coisas difíceis na nossa vida? Eu não estou negando que nós passamos por muitas barras, lutas, angústias, dificuldades imensas, várias. Olha, a gente e os irmãos da igreja que exercem a comunhão bíblica uns com os outros e que conhecem a vida do seu próximo, sabe que tem irmãos aqui que passam lutas terríveis. Nós não negamos isso. Nós vamos visitar irmãos às vezes e nós dizemos para nós mesmos, Senhor, tem misericórdia, porque nós sabemos que a luta é difícil, é árdua. A gente sabe disso. E a minha pergunta é, como afinal de contas, acontecendo tantas coisas ruins, cadê Deus nessa hora? Aonde está Deus agora, quando eu estou passando por isso ou por aquilo outro? Meus irmãos, isso é fruto, essa indignação é fruto do fato de que nós ainda acreditamos na supremacia do homem e num Deus servil. Um Deus que existe para me fazer bem. Um Deus para quem olhamos como o nosso empregado. Um Deus que tem a obrigação de nos livrar de todas as nossas angústias nessa vida. Então, nós nos pegamos pensando assim, afinal de contas, quem esse Deus pensa que é para não me livrar dessa angústia? Quem Deus pensa que é para não me livrar dessa aflição? Quem Deus pensa que é para não empregar o seu poder a meu favor? Quem Deus pensa que é para não agir quando eu mando Ele agir? Quem Deus pensa que é para me deixar passar por isso? Mas eu quero te convidar a olhar do outro lado. Porque se Deus é soberano, a pergunta é, como Deus pode me abençoar tanto sabendo quem eu sou? Essa é a pergunta. Porque, meus irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Eu sou terrível. Esse é o segredo. Vocês não me conhecem. Minha esposa dorme comigo toda noite e ela não me conhece. Mas Deus conhece. Mas Ele sabe tudo o que eu penso. E eu não penso só hinos do cantor cristão e trechos da Bíblia, não. Penso algumas coisas que eu não deveria pensar, mas eu penso. Ele sabe o que vai lá no meu coração quando eu olho para alguém. Ele sabe o que está no meu coração quando eu estou servindo a Ele. Seja fazendo isso com o coração em outro lugar, seja fazendo isso visando agradar e honrar e receber o aplauso de outros homens, seja fazer isso de forma relaxada ou contra a minha vontade, vocês podem não saber, mas Deus sabe. E a minha pergunta é, como Ele pode saber de tudo isso e ainda me abençoar? Você já pensou desse jeito? Você já pensou como Deus pode me abençoar sendo eu tão mal? Quando você pensa desse jeito, você pensa na soberania de Deus. Quando você pensa do outro jeito, você pensa na soberania do homem. Mas quando você olha desse jeito, meus irmãos, então tudo muda. E é claro que eu não posso deixar de falar aqui que quando nós olhamos para a soberania de Deus e nós olhamos para a nossa própria pessoa, nós temos que necessariamente olhar para onde a Bíblia nos manda olhar, para a cruz do Calvário. É lá que nós entendemos como o Senhor exerce essa soberania. É lá, é na cruz. Sabe por quê? Porque Atos capítulo 4, versículos 27 e 28 fala que Herodes,
Pôncio Pilatos, gente de Israel e gentios, se uniram e juntos executaram aquilo que o propósito de Deus havia estabelecido, a morte do Senhor Jesus Cristo. A soberania de Deus, meus irmãos, é exercida através de, antes da fundação do mundo e antes do meu pecado, Ele providenciar o perdão para mim e cravar o meu pecado na cruz, quando eu deveria ser cravado lá. Então, quando eu penso sobre isso, quando eu penso que o pior evento da história, o mais feio, o mais injusto, o mais vil, foi planejado por Deus, mas através desse evento, eu hoje tenho uma bênção que eu não posso descrever e nem comprar, a minha salvação. Portanto, a cruz é a resposta final para isso. Não há lugar adequado de descanso para o nosso coração, a não ser no trono de Deus. Nós dizemos isso porque nenhum plano de Deus jamais se frustrou. Nenhuma alma que Deus quis salvar jamais se perdeu. Jamais uma emergência humana pegou Deus desprevenido. Jamais alguma coisa escapou do seu controle. Não! Todas as coisas se movem segundo o eterno propósito de Deus, que opera na nossa vida hoje e faz todas as coisas conforme Ele quer. E, consequentemente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Por quê? Porque Deus é soberano. Então vamos nos lembrar disso. Vamos ser gratos, reverentes, adoradores, pessoas que oram, pessoas que não são ansiosas, pessoas que não são ingratas, e pessoas que vivem pela fé. Eu não sei o que Deus tem passado na sua vida, o que você tem passado. No caso de muitos eu sei, mas não de todos. Mas eu sei que o nosso Deus é soberano. Ele está no controle. Vamos crer nele. Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu quero orar mais uma vez. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, diante da tua presença nos curvamos e reconhecemos que o Senhor está num alto e sublime trono, regendo e governando todas as coisas, inclusive a nossa própria vida, a nossa igreja, a nossa família, o nosso país. Nós reconhecemos que estamos nas tuas mãos, e não o Senhor está nas nossas mãos, mas nós descansamos nas mãos do Senhor. O Senhor é o nosso abrigo, o nosso refúgio. E mesmo quando não entendermos bem aquilo que o Senhor tem feito, ou aquilo que o Senhor quer, nós temos a certeza de que o Senhor é Deus, o Senhor tem o direito, o Senhor é digno, e conforme o Senhor Jesus orou no Getsêmani, oramos nós: seja feita a tua vontade. Nós nos alegramos nela, porque nós confiamos no Senhor. Nesta semana, talvez aqui, talvez ao sairmos daqui, vários irmãos, ou até mesmo eu, lidaremos por situações que lançarão dúvidas sobre a nossa mente, a respeito do Senhor. Ou, por outro lado, farão com que nós mesmos tenhamos o desejo de assumir o trono da nossa vida, e brigar contra o Senhor, e lutar contra o Senhor, e resistir à sua vontade. Mas, ó, quão vis são essas criaturas! Que o Senhor nos coloque em nosso lugar, e nos ensine a descansar na soberania do Senhor. Eu oro por mim e por essa amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é soberano, vamos descansar nele.